Alunos, tudo bem? Então, nós estamos começando o nosso terceiro bimestre e mais uma aula de língua portuguesa. Aqui quem vos fala é a professora Gislene e eu espero que todos estejam bem. O São Paulo Faz Escola, Caderno do Aluno, 7º ano, volume 3, parte 1, que é onde nós encontramos as disciplinas de linguagens. Vamos conhecer agora as nossas habilidades que nós vamos estudar para esta aula. Então, eu convido vocês a abrirem a apostila na página 19. Muito bem, ó. Na página 19, a gente tem a situação de aprendizagem, que é a primeira nossa aqui, pontos de vista em contexto. Muito significativo o título dessa situação de aprendizagem, porque aqui nós vamos aprender a ver quais são as intenções, os valores dos autores. E em contexto, por que em contexto, né? A gente não tem um sentido completo de um texto, de uma fotografia, de uma pintura, etc., se a gente não considerar o contexto de produção. Agora sim, né, que a gente já entendeu as habilidades que nós vamos trabalhar nesta aula, na página 20 de sua apostila, a primeira atividade é ampliando o olhar. Vamos lá. Há muitas maneiras de receber e compartilhar informações. Ao nos depararmos com uma notícia, imagem ou obra de arte, uma infinidade de conhecimentos são acionados para que possamos perceber e analisar como as relações humanas ocorrem. Um olhar atento sobre o texto, sabendo verificar o que ele nos traz de forma explícita e também de forma implícita, é fundamental nesse processo. Isso nos permite, por exemplo, comparar informações sobre um mesmo fato divulgadas em diferentes veículos e mídias, analisando e avaliando sua veracidade. Então, olha só, forma explícita aqui, o que significa explícito? É aquilo que eu estou lendo ou vendo num texto. Ele está no texto, é a informação que está escrita ou desenhada, se for uma fotografia ou um desenho, no texto. É aquilo que eu estou vendo. A forma implícita é aquilo que não está no texto, mas que é importante para o significado desse texto, para eu compreender esse texto, tá? Então, ó, a gente poderia dizer, então, simplificando, que a forma explícita é o que está escrito no texto. E a forma implícita é o contexto de produção desse texto, simplificando só para a gente entender. No primeiro bimestre, nós estudamos o contexto de produção, as condições de produção de um texto. Vamos relembrar então os elementos, tá, do contexto de produção para a gente dar continuidade à leitura. Vamos relembrar? É suporte, data de publicação, local de publicação, autor e público-alvo. O que é o suporte? O suporte é onde o texto foi publicado. Ele pode ser publicado num jornal impresso ou num jornal digital, virtual. Ele pode ser publicado numa rede social, pode ser publicado numa revista, seja ela impressa ou digital, né, virtual. Textos que são veiculados no suporte de aplicativos de mensagens como WhatsApp, Messenger, isso é um tipo de suporte, tá? Então, o suporte é o veículo, é onde vai ser publicada esse texto, ou essa imagem, etc. A data de publicação é importante
a gente saber a data, porque se a gente estiver lendo uma notícia e eu não perceber, eu não verificar a data de publicação, eu corro o risco de ler uma notícia que já passou, faz tempo que passou, que é irrelevante, porque as notícias, elas mudam, os fatos, os acontecimentos mudam a cada dia. Então, dependendo, se eu estiver lendo uma notícia de 2, 3 meses atrás, o fato já passou, já ocorreu, não tem mais importância. E também para eu não correr o risco de fake news, tá? Porque a data da publicação é muito importante também. Se é para eu saber se é uma notícia atual ou se é uma notícia muito antiga e eu não estou correndo numa fake news também, tá? Local de publicação, por exemplo, se esse suporte é do estado de São Paulo ou se ele é do estado do Ceará, de Pernambuco, se ele é de Brasília, se é de uma cidade do interior do estado de São Paulo ou se é da capital, tá? Então, o local de publicação, tá? Para ver se é interessante para mim também. Né? O público, quando ele vai ler um texto, ele precisa ver se esse texto é relevante para ele. Não interessa, uma coisa que acontece aqui na nossa região não vai interessar para as pessoas que moram na capital, por exemplo. Selecionar, né, o público-alvo também, ó. Tá escrito aqui, ó, público-alvo, né? Para eu conhecer meu público-alvo. Certo? Público-alvo, gente, já que eu estou falando dele, depois eu volto para o autor. Público-alvo é quem vai ler esse texto. Quando o autor, que é o que escreve o texto, que produz o texto, quando ele vai escrever o seu texto, ele leva em consideração tudo isso daqui, o suporte, a data de publicação, o local da publicação e o seu público. Se ele vai escrever um texto para adolescentes, ele vai usar um tipo de linguagem. Se ele vai escrever o seu texto para adultos, ele tem um outro tipo de abordagem, um outro tipo de linguagem. E agora falando do autor. Por que é importante eu conhecer o autor? Porque o autor, ele tem um papel na sociedade. Então, quem é esse autor que está então falando sobre esse texto? Se ele está falando de saúde, esse autor, ele entende de problemas de saúde, das questões de saúde? Então, por exemplo, uma coisa é eu ler um texto escrito por uma pessoa que não é especialista no assunto. Outra coisa é eu ler um texto de um especialista no assunto. Ok? Então, o autor é muito importante também eu saber quem é ele. Sem falar que o autor, ele sempre vai estar divulgando seus valores sociais, seus valores históricos, seus valores afetivos. Então, gente, feita aquela rápida revisão, né, dos elementos do contexto de produção, vamos então agora focar no nosso texto. Ver esse contexto de produção no nosso texto. Então, qual que é o suporte que vai ser veiculado esse texto? Olha aqui, é um jornal. O nome do jornal Acontece Aqui, tá? Então, eu já sei que é um jornal. E por que isso é importante? Eu saber. Porque um jornal, esse tipo de suporte, ele se pauta na informação, na divulgação de fatos verdadeiros. Então, quando eu vou ler um texto de um jornal, eu já sei então que o que está sendo relatado ali é verdadeiro. Agora aqui, a data de publicação. Vamos lá, ó. Sábado, 14 de fevereiro de 2020. Aqui, ano 17. O que significa isso aqui, ano 17? Significa que esse ano o jornal faz 17 anos que está sendo aí
divulgando informações, né? O número desse jornal, que essa edição então é número 277, é a primeira edição do dia, e esse horário aqui, 8 horas, é a hora em que essa edição foi concluída. Então, às 8 horas da manhã, eles fecharam a edição. Agora nós vamos publicar os textos que foram escritos até as 8 horas da manhã. E tem o Mogi das Cruzes, né, que é o local deste jornal, Mogi das Cruzes. Por que é importante eu saber o dia da semana, né? Porque tem jornais, tem suportes que publicam determinados gêneros textuais apenas naquele dia da semana, né? Por exemplo, no sábado, né? Esse jornal Acontece Aqui, ele está publicando uma resenha. A gente já vai ver o que é, tá? Não se preocupa não, que eu já vou explicar o que é uma resenha. Então, a resenha é um gênero textual que vai ser publicada pelo jornal Acontece Aqui no dia de sábado. Então, as pessoas que gostam de ler textos, né, gostam de ler resenhas, elas sabem que não vai ter resenha na segunda, não vai ter resenha na quarta-feira, só vai ter resenha que dia da semana? No sábado, tá? Então, é importante eu saber, porque dependendo do dia da semana, é um determinado gênero textual que vai ser publicado naquele dia. Feitas essas considerações, então, vamos ver o que é uma resenha, tá? Anote aí no caderno seu. Resenha é um texto curto que tem como objetivo, como finalidade, fazer uma crítica, uma apreciação sobre um determinado assunto. Então, esse assunto pode ser diverso. Pode ser um filme, pode ser uma mostra de quadros, pode ser um poema, um livro, uma biografia, uma autobiografia, tá? Então, assim, resenha, quem escreve resenha é a pessoa que tem como objetivo fazer, então, uma crítica, uma apreciação sobre aquela obra de arte, sobre um assunto qualquer, tá? E a pessoa vai pôr a opinião dela, mas essa opinião ela vai se basear em elementos da obra de arte, em elementos do texto, tá? Não é uma crítica só falar assim, eu não gostei. Não. Ela vai falar se o texto, se a obra de arte, enfim, se o filme é bom ou não é bom, e ela vai explicar por quê, tá? Então, anotem aí, resenha é um texto curto que tem como finalidade fazer uma crítica sobre um determinado assunto. E por último aqui, antes da gente ir para o texto propriamente dito, a gente verificou que o autor aqui não é uma pessoa em especial, mas é um grupo de pessoas. Está escrito aqui, ó, da redação. Quando eu tenho lá autor da redação, o que isso significa? Significa que nesse texto vai ter ali os valores, as ideias, né? Os pensamentos daquele jornal. Não é de uma pessoa em especial, mas é do jornal em si, né? Do conjunto das pessoas que trabalham naquele jornal, todas elas têm a mesma opinião, tá? Então, quando eu tenho lá da redação, então significa então que esse texto vai mostrar então o estilo e os valores desse suporte, desse jornal. Agora, indo para o texto propriamente dito,
Nós temos aqui o título, sob a ótica do olhar, mostra Olhar São Paulo, será inaugurada em fevereiro. E acompanhando esse título, nós temos esta fotografia, e aqui a gente tem o autor da fotografia, né? Mari Giacomini. Isso tudo não é espontâneo, tá, gente? Isso tudo foi pensado. Eles escolheram o pessoal da redação escolheu esta foto para vir acompanhada do título, para acompanhar o título, tá? Então tudo isso foi pensado. Vão pensando, por que será que eles escolheram essa foto e não outra? Então eu coloco essa questão aí para vocês irem aí então já pensando, refletindo, se posicionando criticamente com relação, né, a essa escolha da equipe da redação. Vamos fazer então a leitura do texto. A mostra Olhar São Paulo, que entrará em cartaz no final de fevereiro no Espaço Cultural M. Boigi, na região da Zona Leste de São Paulo, tem o objetivo de enfatizar, sob a ótica de diversos artistas, a capital paulista. São fotos que retratam pessoas, lugares, movimento e a cidade esfuziante. Algumas criam interessantes ilusões de ótica que nos permitem sonhar. Vou dar uma pausezinha aqui na leitura para chamar a atenção de vocês. Olha só, nós temos aqui as aspas, tá? O que essas aspas significa? Significa aqui que é a fala de uma pessoa, tá? Continuando a leitura, ó. Essa é a descrição da curadora da mostra, Joana Ferreira, doutora em audiovisual pela USP, uma apaixonada pela arte da fotografia. Tá vendo? Então, olha, as aspas, então, é a voz da Joana Ferreira, que é a curadora da mostra. Continuando. São Paulo, uma selva de pedra, aparece muitas vezes de forma crua, outras de forma romantizada, com todo o seu esplendor. Olha aqui. Como nós estamos lendo uma resenha, tá certo? Na resenha, normalmente, a gente tem a opinião da pessoa, né? O que ela vê, o que ela sente. Então, olha só, ela tá falando aqui que São Paulo é uma selva de pedra, que as pessoas às vezes vejam de forma crua, outras romantizam, né? O que é romantizar? Idealizar, né? A cidade. Então, olha só, isso é normal numa resenha. Continuando. Mas, para além da mostra, serão realizados debates e fóruns para a apresentação de técnicas inovadoras relacionadas à fotografia. Uma delas diz respeito a uma técnica ótica capaz de fotografar objetos no vácuo em gravidade zero. Olha as aspas de novo aqui. É uma excelente oportunidade de encontro entre os apaixonados por fotografia e também para que os profissionais da área tenham acesso às novas tecnologias a serem desenvolvidas, diz o professor de física Marcelo Pereira, apaixonado por fotografia e atento às inovações da área. Então, olha só, as aspas novamente aqui para delimitar a fala de alguém. Continuando. Fotografia me encanta. A forma como ela pode nos tocar, despertar emoções e sentimentos. Sempre me emociono quando falo disso. E olha só, até embacei os óculos. Aliás, preciso procurar uma ótica para trocar as lentes. Quando a mostra começar, quero poder enxergar tudo direitinho, diz a professora Cíntia Moraes, com os olhos marejados.
A filha dela, morta recentemente em um acidente de trânsito, é uma das fotógrafas homenageadas na exposição. Uma das inovações da mostra, que ficará em cartaz até julho, é a sessão imersiva, na qual algumas fotografias foram reproduzidas em 3D, permitindo que os visitantes experimentem a sensação de estar dentro do registro fotográfico feito pelo autor da obra. Bora conferir? Anote na agenda. Para visitar a mostra, que se chama Olhar São Paulo, basta ir ao Espaço Cultural Mboigi, Zona Leste de São Paulo, de terça a domingo, das 9 às 20 horas, entre 27 de fevereiro e 12 de julho. Marcos Rolf, adaptado, foi um texto adaptado aqui. Nós vamos agora fazer uma leitura das informações explícitas do texto. Nós já fizemos lá no começo a leitura das informações implícitas, que é o contexto de produção, que nos ajuda a entender, portanto, as informações explícitas. Então, agora a gente vai analisar as palavras que aparecem no texto, só que levando em consideração o contexto em que essas palavras aparecem, o parágrafo, levando em consideração as outras palavras que estão ao entorno desta palavra, que é ótica. Então, a gente viu que a palavra ótica apareceu no texto 4 vezes, mas em parágrafos diferentes e com sentidos também diferentes. Então, vamos ver o que está pedindo aqui na questão número 1, tá? Aí da sua apostila, da página 21. Então, vamos lá. Leia o texto para responder as questões. Nós já lemos. No texto, a palavra ótica aparece enumerada 4 vezes. Retome a leitura, levante hipóteses sobre os significados e enumere os trechos nos quais ela aparece com o sentido de, olha aqui, ilusão criada a partir do olhar, lugar específico, perspectiva ou ponto de vista particular, objeto ou método relacionado à visão. Muito bem, para facilitar para vocês, para a gente aqui na nossa aula, para ser mais dinâmico, mais rápido. Então, página 21, questão 1 ainda, tá, gente? Para facilitar, eu selecionei aqui nesse slide, os trechos em que aparecem a palavra ótica. Então, vamos ver a primeira aqui, A mostra Olhar São Paulo, que entrará em cartaz no final de fevereiro no Espaço Cultural Mboigi, na região da Zona Leste de São Paulo, tem o objetivo de enfatizar, sob a ótica de diversos artistas, a capital paulista. Então, sob a ótica de diversos artistas, então a gente quer dizer que é uma visão particular, É um ponto de vista de diversos artistas. Então, esses artistas vão apresentar nesta mostra suas fotografias da cidade de São Paulo, tá? E eles vão mostrar partes que eles acharam interessantes da cidade. Então, por isso que a gente fala que é sob ótica de diversos artistas. Vamos ver a próxima. São fotos que retratam pessoas, lugares, movimento, a cidade esfuziante. Algumas criam interessantes ilusões de ótica que nos permitem sonhar. Essa é a descrição da curadora da mostra Joana Ferreira, doutora em audiovisual pela USP, uma apaixonada pela arte da fotografia. Ilusões de ótica, O
que é isso? É aquilo que causa uma impressão na gente, né? Causa uma... É chamado de ilusão mesmo. A gente olha, pensa que aquilo está se movimentando, mas não está. Na verdade, está parado. Mas por que a gente tem essa ilusão, né? Porque foi montado, né? O objeto, a foto foi montado de uma tal forma que o nosso cérebro recebe aquela mensagem e ele lê como se aquilo tivesse em movimento, ou como se aquilo tivesse piscando, ou tivesse brilhando, né? E na verdade não está. É o nosso cérebro que está enxergando isso, né? Mas por quê? Porque a forma como foi montado aquilo permite fazer essa ilusão de ótica. Vamos para o próximo. Mas, para além da mostra, serão realizados debates e fóruns para apresentação de técnicas inovadoras relacionadas à fotografia. Uma delas diz respeito a uma tecnologia ótica, capaz de fotografar objetos no vácuo em gravidade zero. Então, olha só, aqui, ótica já está no seu sentido exato, de sentido técnico, né? De ser algo... uma ferramenta, né, importante para se produzir fotografias num determinado contexto em que uma máquina, né, digital comum não consegue fotografar, né? Então aqui já tem a questão de ser um objeto aqui, algo que tem uma capacidade, né, diferente, uma tecnologia diferente das outras. Agora a última aqui, sempre me emociono quando falo disso. E olha só, até embacei os óculos. Aliás, preciso procurar uma ótica para trocar as lentes. Olha aqui, né? Quando ela fala isso, uma ótica para trocar as lentes, ela está se referindo a uma loja, né? A um local onde se vende óculos, se vende lentes, né? Então, vamos voltar lá para a nossa atividade, para a gente verificar, então, né, quais são os significados e a gente fazer, então, a relação. Então, olha só, gente, observe, tá? Isso é muito importante. Uma mesma palavra, tá? Portanto, aparecendo em contextos diferentes, ela vai possuir, então, significados diferentes. Bom, agora na página 22, exercício 3. O exercício 2, pessoal, esse aqui, nós não vamos fazer neste momento, né? Porque está pedindo para comparar com seus colegas as respostas dadas no exercício 1, tá? Esse aqui nós vamos ter oportunidade quando nós voltarmos na sala de aula. Então, a gente vai fazer agora a 3, na página 22. A palavra ótica pode ainda aparecer em outros contextos. De forma resumida, atribua definições para fibra ótica e leitura ótica. Então, aqui nós vamos, né, teríamos que fazer uma pesquisa para a gente saber o que é fibra ótica e leitura ótica. Vamos fazer uma retomada do que nós estudamos até aqui, tá? Nós vimos revisão dos elementos do contexto de produção, que nós estudamos no primeiro bimestre. Nós vimos o gênero textual resenha, a gente fez a leitura de uma resenha e também vimos o que é uma resenha e qual é a sua finalidade. E nós também estudamos os diferentes significados da palavra ótica, levando em consideração, né, o contexto, os diversos contextos, tá faltando um S aqui, os diversos contextos em que ela aparece. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje, tá? Ela foi um pouco mais longa do que o normal, né? Mas foi muito importante para que a gente, né, tenha um começo muito produtivo. Até uma próxima aula. Fiquem com Deus.